a Deus. Deixa aí o pessoal chegar, né? Os irmãos chegarem. A gente então começarmos o nosso culto, né? Em forma de conversa, estudo bíblico. Com dificuldade aqui, mas tudo bem, vou deixar aqui. Irmãos, aguentem um pouquinho, aguardem um pouquinho. Os outros irmãos chegarem para a gente então começarmos a nossa live. Glórias a Deus. Já, né? Vamos então começar, né? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus nos abençoe mais uma vez nessa oportunidade. Glorificamos ao Senhor pelo dia que se chama hoje. Eu quero já cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Aguardamos aí alguns minutos os irmãos chegarem, mas a gente não pode estender muito. Hoje estamos aqui mais uma vez, já está virando, né, uma obrigação da gente estar reunido às sexta-feira para estudarmos um pouquinho mais a Bíblia Sagrada. E novamente eu trago aqui os nossos queridos irmãos obreiros, o Luan e o Irandi, né? O Luan, o Irandi, né? Aos amigos que acompanham o Facebook da família Imo, eu sou o pastor Luiz. Sejam bem-vindos, a família Imo seja bem-vinda, né? Está aqui nos auxiliando mais uma vez a missionária Solange. Muito obrigado pela presença, né, de todos vocês aqui, né? Eu glorifico a Deus pela vida de todos vocês. Bem, irmãos, eu falo isso principalmente para aqueles que ainda não nos conhecem, que não é um debate literalmente. A gente vai construir em cima de um tema proposto. Já divulgamos aí que o tema dessa noite é a natureza da fé salvadora. A proposta aqui é unicamente construir, né, claro, direcionado pelo Espírito Santo. Não temos interesse nenhum nessa construção desse raciocínio, trazer isso à tona, de estar ferindo alguns lugares, igreja, não sei, alguém que pense diferente de nós. Os exemplos serão colocados, mas não será direcionado à instituição e à pessoa nenhuma. Tá? Então você, amigo do Facebook, você que é ou não é crente, pense nisso. É isso que nós queremos nessa noite. Eu quero começar orando, abençoando a sua vida, né? E dizer que está tudo bem no nosso arraial, tudo sob controle. Um beijo no coração de todos vocês, desde as irmãs da melhor idade, passando pelos varões, mulheres, jovens, adolescentes, e ao meu ministério pastoral de obreiros. Tá? Estou com saudade de todos vocês. Oremos nessa hora. Vou pedir à missionária Solange, aí mesmo onde ela está, para fazer essa oração, por favor. Senhor Deus, nós exaltamos e louvamos ao Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por mais uma semana. Obrigado, Senhor, porque Tu tem nos guardado. Obrigado, Senhor,
porque a tua mão, teu braço favorável tem estado sobre as nossas vidas. Senhor, te exaltamos nessa noite, apresentamos, Senhor, cada vida, Senhor, que está, Senhor, assistindo essa live nesse momento. Senhor, Tu és médico por excelência, muito obrigado, Senhor. Apresento cada família, cada chefe de família, Senhor, Deus da glória, entra nos lares dessa noite, opera milagre. Apresentamos as pessoas, Senhor, que estão precisando de uma ajuda, de cura. Tu és o Jeová Rafá, Tu és o Deus que cura. Senhor, nós apresentamos a nossa nação e, Senhor, te pedimos, Senhor, entra com a tua mão de poder. Senhor, apresentamos esse debate nessa noite, continua falando conosco poderosamente, usa teus servos nessa noite, Senhor, para nos esclarecer mediante a natureza da fé. Precisamos aprender mais de Ti, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus, né, irmãos? Bem, como eu falei aí início, o tema dessa noite, queridos, é a natureza da fé salvadora. Nós vamos tentar conciliar as falas, né, do obreiro Luan e presbítero Irandir e algumas perguntas, se assim os irmãos quiserem fazer, e também algumas colocações de obreiros nossos que têm ajudado bastante, tá? Então os irmãos fiquem à vontade, peguem sua caneta, papel, anotem. Uma outra coisa que eu quero colocar aqui: a proposta das nossas lives é 1 hora e não estendemos muito, mas em contrapartida a isso, eu tenho sido abordado por irmãos, e não são poucos, tá? Que tem pedido que na hora que fica bom, aí encerra a live. Então a gente vai durar aí 1 hora e alguma coisa. Os irmãos que não puderem acompanhar, a gente vai entender isso normalmente, também serão abençoados. Mas eu tenho irmãos que estão aí reclamando, né, que gostariam de ter muito devido à nossa carência de estarmos reunidos fisicamente. Então os queridos que aqui estão preparados. Mas fiquem tranquilos que nós não vamos estender, tá? Também eu tenho alguns irmãos que têm me procurado e dito, né, que se estende muito, atrapalha a concentração. Então eu estou aqui na mediana. Não estou reclamando de quem quer mais e nem quem quer menos. Pelo contrário, quero que todos sejam abençoados. Vamos então ao que mais nos interessa nessa noite: a natureza da fé salvadora. Nós vamos usar como tema principal, o texto principal, Gálatas capítulo 2, no verso de número 20. Gálatas capítulo 2, verso de número 20, né? Que diz assim, eu escolhi a versão NVI, que diz assim: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo no corpo, há outras traduções que diz na carne, e a vida que vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, no qual me amou e se entregou por mim. Relato do apóstolo Paulo, esse personagem, esse homem que tem bagagem, experiência, né? Homem que fundou a igreja, escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento, chegou a esse ponto, quando escreve aos Gálatas, dizer que já estava crucificado, foi crucificado com Cristo, já não mais vivia ele. E a vida que ele vivia na carne, na matéria, vivia na fé do Filho de Deus, no qual me amou. De presbítero Irandir e obreiro Luan. A proposta nessa noite é a gente trabalhar alguns subtemas, tá, convidados? Que é uma fé histórica, dogmática, né? Vamos falar rapidamente sobre a fé miraculosa. Também falaremos da fé temporária e da fé justificadora. Tem aqui, né, o organograma, a gente vai obedecer esse organograma, mas nessa introdução ainda, o Irandir e Luan, a gente, volta e meia, somos confrontados com algumas colocações, como, por exemplo, eu vejo dessa forma, eu creio dessa forma. Não, eu não penso assim. Então, comportamentos como esse, ou falas como essa,
na verdade, são comportamentos fora de um contexto de corpo, é o que parece a princípio, né? Não, segundo a minha exegese, segundo a visão, nós vemos pessoas baseando, né, a sua fé em suas experiências particulares. E isso acaba sendo preocupante, porque acaba virando uma doutrina, né? Não vou fazer isso porque é a minha fé, mas a construção de fé na Bíblia mostra totalmente o contrário. E conforme vai se passando os tempos, a gente vai percebendo que isso vai migrando para vários outros pensamentos dentro da nossa fé cristã. Por isso, os dois que aqui estão vão então nos ajudar a pensar o que a Bíblia diz. Mais uma vez, ainda sem tomar muito tempo dos senhores, eu lembro daquele texto que Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Me parece, Luan, o Irandi, é que estamos baseando, ou estão baseando a sua fé, não mais nas Escrituras, mas nas experiências místicas, nas experiências pessoais. E nós queremos ouvir nessa noite o que o Espírito de Deus tem para falar conosco. Vamos então aos pontos de diálogos que vamos trazer à tona agora. Vamos começar então com o obreiro Luan, que vai então falar para nós a fé histórica, dogmática. Por favor, Luan, seja bem-vindo, fica à vontade. Meus irmãos, paz do Senhor, agradeço a Deus pela essa honra, por essa oportunidade de mais uma vez podermos estar aqui, nosso pastor presidente e o nosso ministro Irandi. Glorifico a Deus por estar aqui mais uma vez. Meus irmãos, nosso pastor presidente, ele fez uma excelente introdução e já tocou num ponto sobre a fé histórica e mencionou uma palavra muito importante, né, que é a construção. E o que é a fé histórica? O que significa isso? Né? É uma fé que é passada. Né? Nós temos o texto da segunda carta a Timóteo, de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, verso de número 5. 2 Timóteo 1,5, Paulo diz que a fé não pode ser uma fé fingida, e que a fé que Timóteo tinha foi uma fé que foi passada pela sua avó Lloyd e foi passada pela sua mãe Eunice. É aí que nós temos essa construção, né? Então Timóteo, o filho na fé de Paulo, podemos dizer assim, um jovem ministro, tinha uma fé firmada e fundamentada, porque sua mãe e sua avó lhe passaram isso. É de geração a geração. Mas isso só aconteceu devido a uma fé embasada literalmente na palavra. E para que nós possamos ter um entendimento melhor sobre isso, nós temos, por exemplo, a questão da genealogia. As genealogias na Bíblia é um exemplo disso. Por exemplo, no capítulo 5 de Gênesis, verso 21, o texto diz assim: então Enoque andou com Deus. E Enoque gerou Matusalém. E gerou filhos e filhas. Matusalém gerou Lameque. E Lameque gerou Noé. Olha aí, nós temos 4 gerações. Noé, um grande homem de Deus, construiu a arca, escolhido pelo Senhor. Mas a sua fé estava embasada onde? No próprio Deus. Mas da onde veio isso? Do seu pai, Lameque. E do seu avô, Matusalém, e do seu bisavô, Enoque. Começou com Enoque, que andou com Deus, que se relacionou com Deus. Então Enoque passa isso para Matusalém, e Matusalém passa para Lameque, e Lameque passa para Noé. E essa é a geração de 7, um dos filhos de Adão e Eva, que foi o terceiro. Então a gente pode perceber que a fé histórica, ela aponta para isso. Uma fé fundamentada na palavra que é passada de geração para a geração. Então esse texto do capítulo 5 do Gênesis nos mostra isso.
nos mostra que ninguém, que não é algo imprevisível, que não é algo que vem do nada, é algo que vem construído, é algo que alguém ouviu a mensagem do Evangelho e foi passando, uma semente que vai passando de geração para geração. Então a fé histórica aponta justamente para isso. E isso nos abre, ministros, um campo, a importância de se ensinar desde pequeno a fé em Cristo Jesus para as crianças. A fé em Cristo Jesus, uma fé embasada na palavra, porque isso vai passando de geração para geração. Salmo 135, verso 13, na parte B, o salmista escreveu dizendo que a memória do Senhor passará de geração a geração. Então, alguém lá atrás creu, alguém lá atrás ouviu, né? E essa semente germinou e foi passando, foi passando. Na história, eu não sei o que os ministros falam sobre isso, mas na história das gerações, nós vamos perceber que Deus, ele sempre foi falado. Não teve uma pessoa na história que não ouviu falar sobre Deus. Nós teremos séculos, né? Muitas gerações chegarão, né? A tecnologia irá se avançar, mas essa ideia sobre Cristo, esse entendimento sobre Jesus, sempre será passado. Claro que as pessoas, né, podem até na sua maioria não crerem, mas essa semente de Cristo sobre Deus, que existe um ser poderoso, vai continuar sendo passada. Então, o texto de Gênesis capítulo 5, verso 21, nos dá essa ideia. Nós temos 4 gerações e um foi passando para o outro. Imagine Enoque ensinando para Matusalém: olha, meu filho, sobre Deus, eu ando com Deus, eu tenho relacionamento com Deus. Imagine Matusalém ensinando seu filho Lameque: olha, o seu avô Enoque andou com Deus, né? Então eles foram crescendo, tendo essa ideia, essa percepção sobre Deus, que existe um ser que é poderoso, o Senhor, e essa fé foi sendo alimentada e construída, e aí até que chegou em Noé. Imagine Noé, e aí nós vemos o resultado disso, sua família, porque quando Noé constrói a arca, a sua família estava com ele. Por quê? Porque ele foi passando o conhecimento que ele tinha sobre Deus, que foi passado e introduzido na sua família, na sua descendência, desde Enoque. Então a fé histórica, ela aponta para justamente isso. Não é algo que é imprevisível, é algo que vem sendo construído à luz das Escrituras. Amém, amém, amém. O presbítero Nandir quer ter uma fala, eu vou permitir ele falar nesse momento, mas depois eu queria ainda voltar, né, não sei qual dos dois poderia traduzir isso melhor para nós. Me parece que então a gente precisa entender que essa fé é cultural. Quando eu digo cultural, ela tem uma história, em cima ainda do texto que você usou de Paulo falando a Timóteo. Né? Por 2 vezes na primeira carta e na segunda. Na primeira ele fala da fé hipócrita. Depois ele fala da fé sem fingimento. Acho que é uma parte sua que você deve falar sobre isso. Uma fé, né, sem fingimento, que habitou na avó, na mãe e que chegou até a ele. Presbítero Nandir, por favor. Boa noite, meus irmãos, a paz, Senhor. Pegando nessa parte de fé dogmática, a gente tem um título principal, que é a natureza da fé salvadora. A gente deixar claro para os irmãos também que estão em casa entender o que a gente está querendo trazer para os irmãos nessa noite. Porque natureza, a gente fala de essência, né? Um conjunto de características, né, particulares. Então a gente está falando o quê? A gente está falando da essência da nossa fé, daquilo que nós cremos, daquilo que nós testemunhamos. E ao testemunhar publicamente isso, a gente está falando de princípios inquestionáveis. Isso são dogmas. O dogma é isso. São preceitos irrevogáveis. Isso torna a igreja autoritária? Não. Isso é bom você frisar isso na sua mente, porque não é porque é algo inquestionável que a igreja é intransigente. Não, a igreja... Eu não posso negociar aquilo que não é meu. Foi Deus que instituiu os homens princípios. Então eu não posso negociar. Eu posso negociar algo que é meu. Eu posso negociar uma roupa minha, um tênis, uma televisão. Mas eu não posso negociar valores que Deus determinou. Então é bom vocês saberem que quando a gente está falando de fé dogmática, a gente está falando de preceitos que são inquestionáveis e são irrevogáveis. Mas a gente está falando que é uma estrutura bem organizada. A Bíblia, já fomos falar nos outros debates, foi escrita por homens inspirados por Deus e tem todo um sistema organizado para que você possa alcançar a salvação. Ela vem trazendo princípios para que norteando a sua vida, apontando sempre para Cristo.
porque as escrituras testificam dele. E tem uma passagem que eu gosto, que é citar para os irmãos nessa noite, que é Provérbios 22, 28, que diz assim: não remova os limites antigos que fizeram teus pais. Lógico, é um preceito que o Salomão está colocando ali, entre diversos outros, mas vamos botar uma aplicação prática para os nossos dias de hoje. Nós tivemos pais na fé, nós podemos tirar os apóstolos como nossos pais na fé, e os princípios que Deus nos inspirou, a gente não pode remover. E tem gente que fica apoiando na primeira fala que o nosso pastor colocou aqui. A gente tem que deixar um pouquinho esse negócio, tem que deixar um pouquinho não, tem que deixar muito de lado essa tendência de eu acho, eu penso, é do meu jeito, é da minha maneira de ser, é assim, é assado. Olha só, já falamos na semana passada, Pedro deixa bem claro, a palavra de Deus não é de particular interpretação. O Luan disse bem na semana passada, colocou os meios que você pode examinar a escritura por exegese, tem toda uma organização para que você possa interpretar e sempre seguir a orientação do Espírito Santo. Mas já vou voltar a palavra para o Luan, tem um perigo muito grande, porque isso é tão sério que Paulo vai falar em Gálatas 1:8, ele vai falar o seguinte: olha, gente, pode nem que venha anjo, ou até mesmo um de nós apóstolos, se pregar outro evangelho diferente desse, considerar maldito, ou outras versões anátema. O que eu falo para vocês é o seguinte, né? As pessoas podem ter sonhos, visões, mas até o seu sonho, a sua visão, se for divinamente inspirado, tem que ter como base principal de orientação e até mesmo de aferição a palavra de Deus. Eu estou pensando na forma, está de acordo com a palavra? Não está? Abandone esse teu pensamento, que ele não provém de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, que Paulo não está dizendo se vai surgir, ele não está questionando principalmente outras pessoas, não. Ele está falando, pode vir um ser celestial, pode vir um anjo. E outras passagens ele vai dizer que Satanás tem o poder de se transfigurar em um ministro de luz. Ele está falando que Satanás pode até iludir algumas pessoas se transfigurando, quem sabe, numa postura de um anjo ou de ministro do evangelho, induzindo uma pessoa fisicamente, mas inspirada pelo diabo para pregar uma falsa doutrina. Então Paulo está dizendo, pode ser um ser celestial, pode ser uma outra pessoa, ou até mesmo um de nós apóstolos. Aí eu quero chamar a atenção para os irmãos o seguinte: o Paulo faz uma coisa que me encheu de temor quando eu estava lendo esse texto, eu já tinha lido outras vezes. E ele estava assim, pode ser um de nós. Então a gente pode olhar na história cristã que tem muita gente que começou bem, pregando muito bem. Você conhece gente que militou com você, tem personagens históricos bíblicos, tem personagens na história da igreja que começaram muito bem e depois se desviaram, pregando coisas totalmente contrárias até que eles mesmos ensinavam. Então, muito cuidado, irmão, com esse negócio de eu penso dessa forma, que eu acho, está de acordo com a palavra? Amém. Vai ter o aval de Deus, do Espírito Santo, mas se não está, reveja seus conceitos. Amém? Glória a Deus. Amém. Luan, eu fiz uma colocação, né, antes do nosso presbítero fazer aqui também uma abordagem. Eu ainda quero acrescentar que a gente ouve pessoas assim falando, né? Eu tenho fé que fulano ficará no leito. Eu tenho fé que eu vou ganhar nesse jogo. Eu tenho fé que Deus fará justiça. Então, a gente percebe que a pronúncia é uma, mas o espírito, a intenção, a consciência é outra, Luan. E agora a gente vem trazendo aqui a natureza da fé salvadora. Então percebemos que nos dias atuais muita gente tem embarcado nessa visão de uma fé vingativa. É como se a fé fosse, né, uma flecha para você lançar onde você quer. E aí, meu querido? Então, meus irmãos, isso que o nosso presidente acabou de dizer é uma das cerejas do bolo do comentário do nosso ministro Irandi. São pessoas que têm esse tipo de pensamento e acham que possuem a fé, que não é a fé, é um pensamento positivo, é um sentimento, porque não conhecem as escrituras, não leem, não meditam, né? Acham, não, porque eu creio que tem que ser assim, algo vingativo. Isso não é evangelho. O evangelho puro, simples e genuíno não apresenta isso. A palavra de Deus, o evangelho não a transformou 100%.
A Bíblia diz em Atos que Paulo foi numa cidade chamada Bereia. O presidente comentou isso num dos seus comentários. Bereia. Paulo chegou a pregar lá e os crentes de Bereia, eles eram fantásticos. Porque era Paulo, irmãos, pregando, não era Luan, não. Paulo era o fera, conhecidíssimo. Foi a pregar lá em Bereia. Sabe o que o texto diz em Atos 17? Que Paulo começava a pregar e a ensinar. E os crentes de Bereia, missionário Sol, os bereanos, eles começavam a analisar o que Paulo dizia. Paulo pregava, irmãos, porque a Bíblia diz que Jesus morreu e ressuscitou entre os mortos. Aí eles iam lá nas escrituras, nos pergaminhos, para confirmar se aquilo que Paulo dizia estava escrito. E é esse pensamento que devemos ter hoje. Analisar, e eu gosto, presidente, da versão que diz, e julgavam o que Paulo dizia, porque julgar ali é sentido de analisar, analisavam, é isso mesmo, isso que ele falou, está na Bíblia, é isso mesmo, é analisar, mas isso só acontece quando nós estamos no culto, ouvindo a mensagem, prestando atenção, analisando, anotando algum ponto, poxa, isso eu acho que não é isso não, eu vou pesquisar, eu vou meditar, eu vou ver o que a Bíblia diz de fato. É essa a preocupação que devemos ter. Não é, irmãos, tá? E ficar na expectativa de ver o erro do pregador. Não é isso. É você analisar a mensagem, é você ouvir. E quando você ouve, porque ouvir é diferente de você escutar, você vai analisar, você vai pensar, é isso mesmo, vou lá no texto. Isso é muito importante, porque isso que vai alimentar e vai ativar a nossa fé em Cristo Jesus. Então o problema das pessoas terem esse pensamento, e é na sua grande maioria, de ter esse pensamento vingativo, de ter esse pensamento nelas, não, porque tem que ser assim. Não é a fé que nós estamos falando, não é a fé salvadora. Porque, como o nosso ministro Andy falou, fé, natureza, é aquilo que dá origem, é a sua essência. Ora, se natureza é aquilo que é essência e dá origem, é a fé, é a natureza da fé em Cristo, ou seja, é uma fé que só é gerada em Cristo, ou seja, é uma fé que só é gerada na palavra, é uma fé que só é gerada e ativada na pregação, na exposição da mensagem do Evangelho. Então, meus irmãos, não caiam nessas conversas fiadas. Palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a base da nossa fé, é a base da nossa regra de fé e conduta. Amém, glória a Deus. Presbítero Andy. Mais uma vez, irmãos, também colocar, o Luan está falando muito a gente está falando muito de fé em Cristo. Porque Cristo é a nossa base da nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, tem um texto que Paulo fala, que esse eu quero relatar para os irmãos, que é 1 Coríntios 14, verso 8, que diz assim: porque se a trombeta desse sonido incerto, quem se preparar para a batalha? Ele está falando de uma estrutura. Agora que os irmãos entendam o seguinte, vê um contexto nosso atual, né, ou até mesmo um contexto de épocas de Paulo e outros, como tem divergências muito grandes, às vezes por meio de doutrina, que as pessoas vão ensinando cada um com o seu segmento. Como as pessoas estão realmente preparadas para a militância cristã? Militância, quando eu digo do exercício da fé, de testemunho. Porque cada um procura a igreja do seu bel prazer. E Paulo alerta também sobre isso. Tem gente tendo uma aparência de santidade, culto devocional do corpo, culto até mesmo a anjo, mas quando na verdade eles estão enganados na sua vã compreensão e na sua carne. Então a gente tem que observar muito que quando tiver uma batalha mesmo, quando a pessoa tiver no embate mesmo espiritual, ela vai estar preparada? Eu fico perguntando, porque tem muitas pessoas que também vão se preocupar assim, eu estou preocupado com a minha salvação, mas estou preocupado que eu não quero ir para o céu sozinho. Assim como o Luan citou Noé se atentou e levou a sua família. Mas Noé não estava pregando só para a sua família. Noé pregou para todo o povo que estava à sua volta, preocupado com eles também. E a gente está falando de evangelismo nesse ano, que é um projeto da igreja, projeto constante das igrejas, de estar evangelizando, de estar buscando vida. Mas aí, irmão, será que as pessoas estão realmente se preparando, estão sendo bem estruturadas? Ou até mesmo na sua leitura, porque eu vou falar uma regrinha bem simples. Quando você está estudando muito, por exemplo, estudando língua portuguesa, você pode até não saber muito de concordância verbal, nominal, mas se alguém falar alguma frase errada para você já na sua mente, pô, tem alguma coisa errada aí. Eu posso até não saber o que é, mas tem alguma coisa. Então o exercício de você ler a Bíblia, vai ter isso quando você soa alguma coisa. Pô, essa mensagem está meio equivocada. O irmão falou que fulano disse isso, mas não está escrito isso na Bíblia não. Sabe, aqueles jargões, aqueles ditos populares que as pessoas apregoam na igreja. Isso às vezes, a pessoa acha que está enriquecendo a mensagem,
mas está defraudando o seu irmão. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Você está fazendo o teu irmão, às vezes, ser fraco na fé. Porque ele não tem estrutura real. Quando ele tiver que confrontar mesmo o inimigo no dia a dia, numa da provação da vida, ele vai ficar em xeque. Pô, isso pode ou não pode? É de Deus ou não é? Porque lá no meu segmento denominacional, pode. E agora eu estou sendo confrontado por um não crente, sendo que isso é errado. Então, a gente está falando aqui, irmão, de princípios sólidos, irrevogáveis, inquestionáveis. E hoje está sendo muitas vezes moeda de barganha para ganhos pessoais. Então, Paulo está dizendo, volta a dizer para os irmãos, não vamos deixar os rudimentos antigos. Tenhamos cuidado, para quando soar mesmo, quando Jesus chamar a gente para a batalha, como diz o hino da harpa, no lance imprevisto, a gente tem que estar pronto. E como é que vai estar estruturado se você está ouvindo o sonido incerto? E eu encerro aqui essa participação no João 10, Jesus deixa bem claro, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Só que tem muita gente falando, perturbando até mesmo o teu sentido deveria estar aguçado em eu perceber a voz de Deus. E você está muito mais atento à voz do homem. E se distanciando realmente do princípio de Deus. Amém? Amém. Então a gente vai percebendo aí a natureza real da fé salvadora, né? Em Cristo Jesus, né? O nosso presbítero falou, tem critérios dessa fé, tem princípios, não se pode remover isso, né? Não há teologia que remova. As experiências estão aí para agregar, para acrescentar, mas é bom sempre lembrar que a natureza está revelada nas Escrituras Sagradas, né? Já citamos aqui, quem crê conforme diz as Escrituras. Mais uma vez, obreiro Luan. Meus irmãos, eu aconselho os irmãos lerem João 14. Não vou ler o texto, mas aconselho os irmãos lerem. Porque a frase que Jesus vai mais usar com os discípulos é: credes em mim, credes em mim. Quem crê em mim, credes em mim. Quem crê em mim? Porque eu estudando as Escrituras, lendo, percebi que Jesus batia em tinha duas coisas que aconteciam no meio dos discípulos que Jesus não gostava e que Jesus batia de frente com eles. A primeira era discussões acerca de assuntos que não tinha importância, mas que não edificavam. Por exemplo, os discípulos discutiam muito sobre, para ver quem era o maior no reino. Lucas diz, né, quando fala sobre a Santa Ceia última, que após o partir do pão, após a última ceia, houve uma contenda, houve uma discussão entre os discípulos para ver quem era o maior. Aí Jesus, olha, já falei para você, já ensinei, o maior no reino é o menor, é aquele que serve. Jesus não gostava, exortava ele severamente. E a segunda coisa era a incredulidade dos discípulos. Jesus batia fortemente nisso. A incredulidade, a falta de fé. Jesus chamou os discípulos de incrédulos. A Bíblia diz em Mateus 14 que após a morte de João Batista, Jesus falou assim para os discípulos: peguem um barco e vão para o outro lado. Jesus diz o texto que ele sobe para o monte para orar. Olha o texto, irmãos. O texto diz que os discípulos estavam no barco e viu a forte tempestade, né? E começou a entrar dentro do barco, aquela coisa toda. Aí eles começaram a ficar com medo daquela coisa toda. O texto diz que Jesus desce do monte e começa a andar sobre as águas. Aí eles veem Jesus e dizem: é um fantasma? Aí Jesus disse assim: não, sou eu. Aí Pedro, o corajoso, ousado Pedro: mestre, se é o Senhor, manda eu ir aí. Aí Jesus: Pedro, vem. A Bíblia diz que Pedro começa a andar, porque ele está olhando para Jesus. Olha a base, olhando para Jesus. Mas diz o texto que um vento forte passa e Pedro, olhando para o vento, começou a afundar. Diz o texto que Jesus, estendendo a mão, levantou Pedro e disse: homem de pequena fé, meu Deus, por que duvidastes? Sabe o que isso quer dizer? Que enquanto Pedro olhava para Jesus, a sua fé, a base, o autor da fé, o Cristo, os meus olhos fintados em Cristo, a minha fé fica ativa, a minha fé fica embasada, fica firmada. Então as distrações, os problemas não vão oscilar a minha fé, não vou afundar. Eu estou mantendo, mas aí quando o vento passa, ele olha para o vento e começa a afundar.
Aí Jesus disse, você é um homem de pequena fé. Então foi um ponto que Jesus bateu severamente, foi a falta de fé que os discípulos tiveram em muitos momentos. Tanto é que foi o próprio Cristo que falou, bem-aventurados são aqueles que não viram. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas que creram. Ou seja, bem-aventurados não são aqueles que viram, mas aqueles que não viram e creram. Sabe o que isso quer dizer? Nós que não vimos aquilo que os discípulos viram, somos mais bem-aventurados do que eles, porque eles viram e em muitos momentos não creram, mas nós, simplesmente porque lemos e ouvimos, nós cremos. Então, bem-aventurados somos nós, porque cremos, porque não vimos, mas cremos sem ver, mas sim por ler e por ouvir a palavra, porque a pregação, a fé, vem por ouvir. Ótimo, ótimo. Então a gente está aí aprendendo, estamos aprendendo, irmãos, né, que a fé não é um pozinho mágico. A fé, ela tem responsabilidade. Né? A fé, quando a gente entra no Evangelho, muitas pessoas, né, ela acha que a fé pode ser medida por quantidade, por tamanho. E Jesus diz que se tiver fé, né, no tamanho de um grão de mostarda, dirá, né, para esse monte passa daqui para acolá. Muitos já fizeram isso, né, esse teste, mas a proposta dessa fala de Jesus não é exatamente isso. Então vamos tomar bastante cuidado, vamos buscar a natureza da fé salvadora, a fé que salva. Vamos buscar uma fé que nos leve para Jesus. Na live passada, nós usamos o texto de Hebreus capítulo 11, no verso de número 1, que diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova ou convicção daquelas que não se vê. Então, é uma fé firme, é o que temos aprendido nessa noite. Eu não sei se o nosso presbítero quer falar, para a gente passar para o outro ponto. Podemos passar então? Vamos então abordar aqui um segundo tópico, que é a fé temporária. Né? A gente vê muita gente começando, parando, a gente vê muita gente, né, prometendo e daqui a pouco está murchinho, está caído. E a gente gostaria de ouvir o presbítero Irandir sobre essa fé temporária. Vamos lá, irmãos. A gente vai falar aqui agora, nesse momento, sobre fé temporária. O que é algo temporário? Né? Algo que dura por algum tempo ou é transitório. Mas você vai ficar se perguntando assim, mas como assim ter uma fé temporária? Como vai ser algo temporário? A gente está falando exatamente das pessoas que têm postura também oscilante. As posturas delas diante dos homens e diante de Deus é oscilante, até porque elas estão fundamentadas não nos princípios bíblicos. Elas não têm como base e estrutura a fé, essa fé dogmática que a gente abordou no primeiro tópico. Então, o primeiro momento que causa muita oscilação na fé das pessoas é o que Jeremias descreve em Jeremias 17, verso 9 e 10. Ele diz assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, irmão, as pessoas às vezes esfriam na fé, esfriam na caminhada, porque na verdade o que elas estavam confiando não era na palavra de Deus. Muitas vezes elas estavam confiando na interpretação que elas tinham de acordo com o sentimento naquele momento. As pessoas querem fazer da Bíblia Sagrada a caixinha de promessa. Sabe aquela caixinha de promessa que vende? Que se você procurar um texto negativo lá, eu acho que então quiseram até fazer, não sei se fizeram na verdade, uma só de cajado, que os irmãos falam, né? Só exortativo. Mas tu não vê, vai ter com a formiga o preguiçoso. Não tem na caixinha da promessa comum. Na comum tem lá, meu filho, eu estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. O Senhor te ama, eu te guardo, te ajudo. Né? Não tem, vai trabalhar, né? Não tem essas coisas. Então, o que eu estou falando assim, mesmo assim de forma brincadeira para relaxar um pouquinho, é o cuidado com o teu sentimento. Quer ver um exemplo? Mateus 13, 20 e 21. Não são palavras minhas, são palavras do próprio Senhor. Mateus, deixa eu ver aqui melhor para não errar para o Senhor. Mateus 13, 20
Vamos lá, devagarzinho. Ao vivo é assim mesmo. Mateus 13. Mateus 13, 20 e 21. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Olha aí a emoção. Ele recebe com alegria. Ele ouviu a palavra, recebeu com alegria. Mas esse receber dele, será que foi com discernimento exatamente ao gosto que o Senhor queria dar naquela aplicação daquela palavra para a vida dele? A nossa alegria, nossas emoções, é como se ela colocasse uma escama nos nossos olhos, a gente só vê muitas vezes aquilo que a gente quer. Ou, melhor que escama, é um arreio de um cavalo, né? A pessoa ouve a palavra, ela coloca o arreio e direciona para aquilo, pelo foco que ela quer, que é de acordo com a emoção dela. Deus falou comigo hoje. É hoje que eu vou lá, que eu vou receber aquele aumento. E a pessoa é um péssimo funcionário. Ela não segue outros princípios bíblicos que diz, trabalhe para o teu patrão como se estivesse trabalhando para o teu Senhor. E a pessoa quer receber aumento, porque não, essa palavra que o irmão falou, porra, isso aí foi para mim. Deus falou comigo forte nessa noite. Mas 21 ele vai dizer bem claro, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Tem muita gente que se ofende no meio da caminhada. O irmão não me deu a paz do Senhor, o irmão não falou como eu esperava, né? Eu não fui tratado, não recebi um telefonema, não aconteceu isso, eu não me sinto realmente assistido, eu não me sinto dessa forma. Gente, a comunhão é baseada entre nós, mas a comunhão não é em cima das nossas emoções. A comunhão ainda é exercida pelo autor e consumador da nossa fé. A nossa comunhão existe fundada na palavra de Cristo. Nós fazemos a diaconia, o serviço prestado em mordomos da igreja, exatamente porque seguimos os princípios bíblicos. Não é fora, eu não faço mais pelo irmão e menos pelo outro. Não é questão de afinidade. É de acordo com a necessidade do outro e segundo a orientação que a palavra de Deus não dá. Eu não vou ajudar mais o Luan porque eu gosto do Luan, eu não vou ajudar menos a Solange porque eu não gosto da Solange. Não, a gente tem que se ajudar mutuamente, assim como a edificação. Né? E eu vou falar para os irmãos, isso é tão perigoso até mesmo na hora de ministração da palavra. Eu já vou passar para os irmãos entenderem. E quero que você pense exatamente isso. Quando você estiver ministrando a palavra, a gente está ministrando aqui, a gente não sabe quantas pessoas estão ouvindo alcançando essa mensagem e vão assistir depois. Nessa sala, nesse momento, tem 4 pessoas. Imagina que ficar retendo uma inspiração de Deus ou retendo uma palavra pela quantidade de pessoas que às vezes estão no culto. Pensa nisso, a gente vai voltar aos cultos normais. Se você não muda às vezes a palavra, muda às vezes quando você está numa igreja quando está mais cheia, qual é a tua fundamentação? Você está fundamentado em aplicar a palavra para as pessoas serem salvas, chegarem a Cristo, transformarem a sua vida? Ou você está pregando a palavra esperando um aplauso, que é como Jesus disse, o aplauso é para essa vida. Tu vai receber a paga dessa vida. O que você espera também ao ministrar? Amém? Vamos então ouvir agora o nosso irmão, obreiro Luan. Posso voltar lá? Pode, ainda tem um pouquinho de tempo. Amém. Meus irmãos, quero continuar nessa linha da fé temporária. Que aí caímos na questão da inconstância que acontece por causa de uma fé que não é fundamentada na palavra. A inconstância, o abandono da fé. Acontece isso porque não há estrutura, não há fundamentação. Jesus falou em João 15, olha, eu sou a videira, vocês são as varas, mas aquele que está enxertado em mim, este produzirá muitos frutos. Aquele que está em mim vai estar enraizado. Outro texto que Jesus mencionou, Mateus capítulo 5 ao capítulo 8, o Sermão da Montanha, ele falou, não fui eu não, foi ele que falou, o mestre, olha, a casa edificada na rocha são aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Mas a casa que edificada na areia, que não tem fundamento, que quando vem catástrofes, que quando vem os problemas da caminhada para abalar nossa fé, essa casa que representa as pessoas, ela cai, ela desmorona. Por quê? Porque não tem alicerce, porque não tem fundamentação. Então essas oscilações, essas inconstâncias, irmãos, é por isso que é muito importante haver uma dedicação à nossa vida espiritual.
espiritual. Por isso que é muito importante você e nós entendemos a cada dia que devemos respeitar e seguir as bases dos princípios da palavra, irmãos. Isso é fundamental, os princípios bíblicos, que são inalteráveis, que é o que vai manter cada um de nós no caminho. Não é ficar ouvindo o papo furado, conversa fiada. Não, é a palavra, é o discipulado eficaz que vai fazer com que nós possamos ter nossos pés, como Paulo falou, pés calçados na preparação. Ele não fala preparado, ele diz preparação. Aí eles estão se preparando. Preparação do evangelho, é escuro da fé. Então isso é fundamental, irmãos. Porque existem muitos que se afastaram. Porque existem muitos que abandonaram a fé em Cristo. Ué, Jesus não é a melhor coisa do mundo? Jesus não é o que salva? E por que as pessoas abandonam esse caminho que salva? Conhecedoras. Por quê? Porque, irmãos, não deram ouvidos. Porque não entenderam, não absorveram o propósito de ter uma fé fundamentada na palavra. E outro ponto que eu preciso falar sobre isso, o ministro Irandir falou sobre isso. A questão das falsas mensagens, dos falsos ensinos. Que a maioria vem de dentro. Porque quando João fala sobre o anticristo, ele não fala anticristo. João diz anticristos, joga no plural. Na epístola de João fala sobre isso. João diz que eles surgirão nesses últimos dias, de dentro. Eles vêm de dentro. Porque a ideia de anticristo foi aquilo que Paulo escreveu na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Paulo diz, olha, o anticristo, ele se opõe a tudo que aquilo que é de Deus. Tudo que é de Deus, ele é contra. Essa é a tarefa do anticristo, é uma característica dele. Então, quando João fala sobre os anticristos, os falsos mestres, os falsos profetas, é justamente isso. Eles são contra a doutrina bíblica, eles são contra o evangelho, eles vêm maquiando, eles vêm enxertando coisas, eles vêm retirando coisas, porque sabem que é a verdade que vai dar fundamentação para o povo. Então, irmãos, em nome de Jesus, o propósito é nós mostrarmos na prática, não é? Então, em nome de Jesus, irmãos, a sua vida precisa estar fundamentada na palavra. A sua fé precisa estar fundamentada na palavra. Então, irmão, leia a Bíblia, estude a Bíblia, pesquise a Bíblia, coma a Bíblia porque ela é alimento, beba a Bíblia porque ela é água. Viva a Bíblia, respire Bíblia, inspire a Bíblia. É a palavra de Deus que vai continuar nos sustentando até o arrebatamento. Só um momentinho, Luan. Que coisa gloriosa, né, irmão? Deus abençoe as nossas vidas. Eu queria, o nosso presbítero quer voltar um pouquinho, depois nós vamos passar para o outro tema, né? Então, qual é o problema da fé? O que está acontecendo, então, o presbítero Irandir, que a gente não está conseguindo, muitos não perceberam ainda, não entenderam, depois que, né, o Luan está falando aqui, né, coma, beba, inspire, a Bíblia. Qual é o problema, então, o que está acontecendo que a gente não está conseguindo pegar a natureza dessa fé? Vamos tentar ajudar os irmãos a sintetizar o pensamento, né? Eu vou fazer uma citação de alguns textos, alguns eu não vou ler, não vou estar lendo eles, mas até para que senão a Solange vai brigar comigo, toda hora eu falar texto aqui, eu tenho que digitar um montão, tá me olhando ali assim, então vamos facilitar a vida dos irmãos. A gente está falando de muitas vozes, né? As pessoas têm vários discursos, que são muito mais discursos do que ministração realmente do Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem uma versão aí, uma versão que agora eu não me lembro qual, que ela diz o seguinte: a fé vem pelo ouvir e ouvir a ministração da palavra de Deus. Ministração é essa que pode ser num cântico, num louvor, numa peça teatral, né, no jogral, numa pregação mesmo, ou num estudo em forma de debate, como a gente está fazendo aqui. Isso meio de ministrar a palavra de Deus, e isso vai fortalecer a tua fé. E qual a importância de fortalecer a fé? Porque a gente já falou que há muitas vozes, há muitos sonidos. E sonidos esses incertos que não te preparam para a batalha. É por isso que tem dificuldade, na parábola do semeador, de atravessar os pedregais. Porque a palavra de Deus, às vezes, vai ficar em xeque. Não em xeque porque ela não tem poder em si. Porque a palavra de Deus parece loucura para um homem que é no carnal. Se você não tiver ligado com o Espírito, se não tiver essa aliança, toda vez essa aliança constante com Deus, você vai começar a botar em xeque.
A sua emoção vai fazer você estar em xeque. Pô, será que é? Será que não? A palavra de Deus, tem gente que fala assim, eu fico até tonto quando eu vou ler a Bíblia, eu tenho tontura. Tem questões espirituais, irmão, não vamos negar a espiritualidade. A gente está falando de estar abençoado com o Espírito Santo, não. Tem uma questão espiritual, mas tem uma questão também que o diabo sabe que o valor das escrituras. E por muitas das vezes ele vai querer fazer você. Eu ouço muita pessoa, eu leio, mas não entendo. Olha o texto que o Tiago fala. O Tiago fala assim, quer sabedoria? Peça a Deus. E é no mesmo texto que ele fala isso que ele vai conseguir assim. Ele fala, ele pede e será dada. Isso é Tiago 1,5. No versículo 6 diz assim, peça, porém, com fé, não duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada para outra parte. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. O vento, lembra do vento que o irmão Luan trouxe? Fez Pedro tirar o foco. E assim, aí o escritor dos Hebreus fala, cuidado quando você levado qualquer vento de doutrina. Tem muitos ensinamentos que te vai fazer você tirar o foco da essência que a gente está falando desde o início. A natureza da fé salvadora. E a essência dessa fé é Cristo. A essência da fé salvadora é Cristo, pois Ele é o Salvador. Ele é o nosso Salvador, Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, para deixar bem claro essa pauta para os irmãos entenderem, a dificuldade que as pessoas têm, real, é exatamente essa. Vai provocar, devido a preceitos incertos, inconstantes, que não são de Deus, vai fazer você não ter uma estrutura sólida no dia a dia, na caminhada cristã. As pessoas vão se perdendo em discurso, em debate. A gente vê as pessoas perdendo amizade por discursos políticos, todos esses emblemáticos de pandemia. Tu vê as discussões nas redes sociais, as pessoas às vezes se perdendo a estrutura da sua fé, porque estão baseadas em preceitos de discurso, seja de qualquer tipo de âmbito que for. Então as pessoas começam isso, vão oscilando. Olha só, o vento que projeta a onda, faz ela quedar. Então, às vezes a pessoa se sente no auge da sua vida, porque, lembra que a gente falou de receber com alegria? É igual a onda, subiu. Então na crista da onda. Recebi com alegria, empolgado, vou, é agora. É Jesus, esse é o ano, 2020 é o ano da vitória. Pum, fevereiro surgiu, passou fevereiro, tranquilo, março. Não, estava lá na Oceania, não está aqui não. Está lá em outro continente. Chegou no Brasil, abriu, pandemia, irmão. Eu não queria nem falar muito de Covid-19, mas chegou. E aquele cara que estava na onda, que recebeu um jargão no início do ano, que 2020 é o ano da vitória, já começa. Ele começa a duvidar, será que é vitória mesmo? Mas a nossa vitória, irmão, não está baseada no aspecto terreno. Nossa vitória já foi conquistada por Cristo lá na cruz. É a salvação. Eu posso até padecer, eu posso até ter momentos de necessidade, mas na palavra, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Vai ter oscilação, vai ter tudo isso, mas a gente vai. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Maria. Bem, irmãos, é isso aí que a gente está ouvindo, né? Eu fico aqui pensando, enquanto o nosso presbítero falava, eu pensava, né? Como era exercida a fé no primeiro século, no segundo século, no terceiro século, né? Depois do dia de Pentecoste, aqueles irmãos, depois daquele culto avivado, a experiência de agora receber Deus dentro de si. Agora era Deus com eles exalando vida, e a cova do leão já estava preparada, os coliseus estavam preparados. Para ser crente naquela época tinha que ser mesmo, porque as experiências eram de vida ou morte. Então, irmãos, uma vez assumido isso, Paulo falou, né? A vida que eu vivo no corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu lembro muito, aqueles irmãos do primeiro século, após o Pentecoste, pagaram um preço muito grande. Muito sangue foi derramado, mas a natureza dessa fé foi conservada. Luan, então, meu querido. Meus irmãos, eu só queria, para fechar o tópico do nosso ministro Irandir, gostaria de fechar dizendo que a base é a palavra. Eu digo para você uma coisa, independente do seu ministério, independente da sua chamada pode ser louvar, sua chamada pode ser liderar, obreiro, independente do seu chamado, do seu ministério, a base da sua vida tem que ser na palavra. A base do seu ministério é a palavra. A base da sua chamada é a palavra de Deus. Jeremias falou, Senhor, eu não profetizo mais.
toda vez que eu profetizo, o povo zomba de mim. Não profetizo mais. No capítulo 17, se não me falha a memória. Aí ele mesmo responde, mas só que eu não posso desistir. Porque toda vez que eu digo que eu vou desistir, as suas palavras me ardem dos meus ossos. Eu não consigo parar por causa da palavra. Ela está dentro de mim, glória a Deus. Então a base da vida cristã, da nossa fé, é a palavra de Deus. Repito, independentemente do seu ministério, da sua chamada. Se você não é pregador, se você não é professor, é a palavra de Deus. Leia, estude, coma, porque é a base da nossa fé. Amém. Vamos então agora ouvir outro ponto, que é a fé miraculosa do nosso obreiro Luan. Meus irmãos, então nós já vimos os tópicos, subtemas, né? A fé histórica, dogmática, já vimos a fé temporária e agora nós iremos falar um pouquinho da fé miraculosa. Que fé é essa? Que tipo de fé é essa? Como é que funciona isso? O que é isso? Muito bem. Então, baseado no livro que nós estamos estudando, desde a nossa primeira live, que o nosso pastor presidente já mencionou, né, e também disponibilizou para os irmãos, aqueles que querem procurar o nosso pastor presidente, o autor ele vai dizer que a fé miraculosa é aquela que foi dada aos apóstolos para operar milagres a fim de confirmar o evangelho. Então esta fé miraculosa é uma fé que está direcionada, tá, para confirmar, para testificar, para testemunhar a mensagem do evangelho. Luan, me dá uma prova disso. Vou provar. Atos capítulo de número 1. Atos capítulo de número 1. Atos 1. Não, Atos 3, me perdoe. Os irmãos conhecem o texto. Atos 3, a cura do coxo. Estava lá João e Pedro, Pedro e João, os apóstolos. E diz o texto que o homem lhe pediu esmola. E Pedro e João não tinham nada para dar. Mas disse, olhe para nós. Seja curado em nome de Jesus. E diz o texto que ele foi curado e o mais importante, que é o diferencial, ele creu, foi curado e entrou para o templo com os discípulos, com os apóstolos, para participar da reunião, para orar. Então o propósito dessa fé é justamente isso, a operação dos milagres. Jesus disse no Evangelho de Marcos que o propósito dele não era curar. Não, o propósito dele era pregar o evangelho. As curas aconteciam para glorificar ao Pai e para testificar, para testemunhar a mensagem do evangelho, que também é manifestado através de sinais. Paulo disse que ele pregava e ministrava, mas tinha que haver sinais, né? Temos como, por exemplo, Paulo pregava num lugar, mas tinha um outro lugar que Paulo não poderia ir por causa das viagens. Então, exemplo disso, Paulo enviava o seu lenço, né? O lenço de Paulo curava. Com qual propósito? Com o propósito que Paulo não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Paulo não era onipresente. Então, o lenço de Paulo ele ia para outros lugares com esse propósito de curar as outras pessoas, e dentro disso a mensagem do evangelho era exposta, era afirmada, né? Era confirmada, porque Paulo depois iria para lá e ali testificava, testemunhava. Então essa fé miraculosa aponta justamente para isso, para o objetivo principal, que é a confirmação, tá? E testificação da mensagem do evangelho. Presidente. Então houve um propósito naquele momento, usando um objeto, um utensílio. Eu lembrava, Luan, da serpente que foi levantada no deserto. Precisamos entender se a fé, né, se a natureza dessa fé que estamos falando, ela tem propósito. Então a gente vê hoje muita gente ainda se prendendo a certas coisas que foi para um período. A propósito de Deus hoje, né, através dessa garrafa, imagina se falarmos que essa garrafa está produzindo essa fé miraculosa, esse objeto. O que vai ter de gente atrás disso? Então é muito perigoso esses pontos de fé. O presbítero Irandir falava isso antes de começarmos a live. O ponto de fé, o cordão, a fita, né? Parece que esses amuletos, é perigoso.
Porque parece que ao tomar, né, posse desse amuleto, vai produzir uma fé miraculosa. A propósito de Deus, nessa época, de levantar uma serpente, de lenço, né, eu lembro, uns anos atrás, o próprio Irandir me fez essa pergunta, quando dirigíamos a escola bíblica dominical, conduzíamos o estudo, e alguma coisa sobre fé, e o senhor me fez a seguinte pergunta, né? Quem é o culpado, o sacerdote ou o povo? E eu disse, nem o sacerdote e nem o povo, cada um tem o que gosta e o que quer. Porque o povo gosta disso, e muitas vezes quem está conduzindo sabe, né, do que essa igreja, né, como é que o bispo diz, a igreja consumista, acaba se prendendo a isso. E muitos, infelizmente, usam desse pretexto, quando Deus não está no propósito na questão, e diz que tem essa fé miraculosa. Cuidado! A proposta da fé não é esses sinais de prodígio. Já ouvimos aqui, até o inimigo se disfarça, e ministro de justiça, ou anjo de luz, fazendo esses efeitos. E depois disso, vais permanecer? Vais continuar permitindo o desenvolvimento da tua salvação? A tua fé vai continuar gerando isso, esse comprometimento? Paulo diz assim, uma das suas cartas, né? Que devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Com temor e tremor. A natureza dessa fé cristã, a proposta dela é isso, é desenvolver a nossa salvação dia a dia com as experiências com Deus, tá? Vamos então continuarmos, né? Irandir quer ainda, vamos lá, vamos então, por favor. Amados, vamos falar um pouco da fé miraculosa, né? Que a gente está falando aqui, miraculoso é aquele que realiza ou desenvolve milagres. Mas tem um texto que eu gosto, é um livro que eu gosto de ler muito, que é Vida e Ensinamento de Cristo, né, do Gordon Lindsay, que já é falecido já há alguns anos. Ele fala que um dos propósitos, uns que não é propósito de Cristo, uma coisa que não é propósito de Cristo, ele usa um termo antigo, que Cristo não é um taumaturgo. O que é isso? Um fazedor de milagre. Deus operou o milagre através do seu próprio Filho, do próprio Cristo, com um propósito. Jesus mesmo fala um pouco desse propósito. Jesus, certa vez, vai chegar assim: perdoados estão os seus pecados. E alguém questiona, como assim? Quem é você? Só pode perdoar pecado, queridos. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar o pecado. Ele diz para aquele homem que estava acometido de enfermidade. Ele fala, aquele homem foi lá, tomou seu leite e levantou, foi embora. O propósito de evidenciar quem é Cristo, a sua essência. A gente não pode focar muito no milagre e esquecer aquele que opera. Por que eu tô falando isso? A gente fala do lado místico, né? Lado místico, a gente acreditamos sim, tem um lado da nossa fé, um lado místico, que é o lado do sobrenatural, né? A gente crê no mundo espiritual, temos evidências de seres espirituais, anjos, também tem seres espirituais da maldade, dos demônios. Nós cremos, temos o Espírito Santo de Deus, nosso Deus é invisível, mas é real. Tem esse lado místico, mas eu fico muito preocupado com o sentido que a pessoa leva muito mais para o misticismo, que é uma crença de forma exagerada no espiritual, que às vezes é tão exagerado que foge da palavra. Porque, por exemplo, o Luan citou uma passagem de Atos 19, que é no versículo 11 e 12, que é do lenço de Paulo. Gente, se você for lá ver a estrutura do texto, Paulo não estava ali, Paulo fazia tudo também para não ser pesado para os irmãos. E aquelas pessoas daquela província, basicamente ali era de Éfeso, eram pessoas pagãs, pessoas sem cultura. Elas não tinham uma crença afirmada, não tinham nem estrutura para ter uma crença para afirmar nos preceitos bíblicos. Mas tu vê que Paulo em Efésios vai ajustando a pouca casa. E Deus lá na frente, através de João, faz um ajuste ainda mais severo para a igreja da estrutura de Éfeso. Então tu vê que Deus tem uma preocupação. Naquele momento, naquela necessidade, que muitos deles eram cultuados a Deus de ano, era uma outra estrutura. Então eles pegaram e se apegaram naquilo ali. Aí que está um porém, mas Paulo vai ajustar. E hoje, quando as pessoas estão apegadas numa essência, numa liturgia, numa ordem de culto, e se negam a palavra,
Ih, vai começar a mexer a palavra, a pessoa começa a se coçar, quer sair, ela não quer ter comprometimento. Ela quer receber, eu creio, irmão, vou falar categoricamente, que às vezes quando a gente está falando assim, parece que a gente não crê no sobrenatural. Eu creio nos dons espirituais, já ministramos várias vezes sobre isso. Deus, pela sua misericórdia, nos agraciou com alguns e nos usa muitas vezes. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu sempre tomo cuidado. Se eu vou até mesmo falar alguma coisa com os irmãos, se eu não tiver certeza, se não tiver convicção dentro das escrituras, eu prefiro me omitir e não falar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque, como o pastor falou, a gente até brincou aqui um pouquinho antes, se algumas questões são válidas hoje, eu não vou nem citar, porque às vezes parece que tu está querendo tocar, se tu vai tocar em algumas personalidades, e as pessoas vão ficar ofendidas e não vão assimilar a mensagem. A gente quer mais que você assimile a mensagem de hoje como proposta de fé salvadora. O milagre, e o maior de todos os milagres, foi Cristo ressuscitar ao terceiro dia e nos agraciar com tão grande salvação. Mas a gente quer ver um milagre, e a gente não pode negar uma coisa, irmão. A Bíblia tem ciclos. E isso é uma questão da nossa fé, até mesmo protestante é. Eu ainda creio que vai chegar um momento que a gente vai ter um momento de estruturação de milagre, mas vai ser uma época e um propósito específico. E vamos voltar a ter um ciclo grande de milagre. Porque as pessoas estão ouvindo hoje a gente, com certeza, se não postaram, estão se perguntando, mas aí por que não pega tanto milagre de hoje? A gente vê na Bíblia, e né, tem até texto na Bíblia que fala que Deus operou tanto milagre, que se fosse contar não tinha livros para escrever, e hoje a gente não vê. Aí a pergunta que eu me faço, e você deveria se fazer, aqueles pelo qual Deus operou milagres, Paulo, Pedro, João e tantos outros, qual é o real comprometimento, com que fé eles estavam comprometidos na sua época? E qual é a fé que você está comprometido hoje? Antes de questionar porque Deus não faz, por que você não deveria se questionar? Porque eu não me permito a ser trabalhado por Ele e que Ele faça o maior milagre, que é a transformação do meu caráter. Porque olha só, um paralítico pode voltar a andar, mas se não tiver transformação real de vida, ele pode ter se levantado, largado a muleta, largado a cadeira de roda, mas não vai para o céu. Amém? Eu fico com isso gravado na sua mente aí, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, a gente já vai caminhar para o final. Temos o último tópico a abordar, né, que é a fé justificadora. Né? Repito aqui, vou reprisar, é a fé histórica, dogmática, fé temporária, fé miraculosa, que é o que acabamos de abordar agora, e vamos entrar na fé justificadora. Para essa pergunta, nós estaremos ouvindo, né, o presbítero Irandir. Vamos lá, irmão. A gente já está no final aí, salvo me engano, deve faltar uns 20 e poucos minutos para o final dessa live. Aí a gente falou de 1h30. Deve ter passado 1h05 minutos por aí, mais ou menos, se eu tiver computando bem de cabeça, que eu trabalho todo dia com relógio. Então, deve estar mais de 1 hora aí. Mas vamos lá, irmão. Fé justificadora. O que é justificação, né? De maneira bem simples, né? Dar testemunho por meio de um documento, né? Validando. E a gente sabe que a nossa justificação está em Cristo. Então, mas nesse primeiro momento eu queria falar para vocês o que não é uma fé justificadora. Porque a gente está falando de tantas coisas que as pessoas pregam. Marcos 16, vamos lá para a gente achar, caminhar junto. Marcos 16, Jesus diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Romanos 10:11, vou ler esses dois textos e vamos caminhar com uma explicação para vocês do que não é uma fé justificadora. Romanos 10, verso de número 11, diz o seguinte: porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê em Jesus não será confundido. Gente, a fé que não é justificadora é aquela fé que não está firmada na pessoa de Cristo. A fé que muitas vezes está firmada em méritos pessoais. É aquela filosofia que tem de outros segmentos religiosos, não cristãos, porque o cristão sabe muito bem, reconhece que a salvação é pela graça. A graça vem até nós de forma graciosa, sim, não me custa nada, não é por nenhum valor inspirado por mim, mas custou. Custou obediência e sacrifício do Cristo vivo. Então a salvação é pela graça? É, mas não foi de graça. Então a gente precisa entender isso, que uma fé que não é justificadora é aquela fé que foge de apontar Cristo
como base da estrutura da nossa fé. É aquela fé que fala assim, pô, eu ajudei um morador de rua, eu ajudei um pedinte, eu ajudei uma senhora a atravessar a rua, eu fiz boas ações, eu sou uma pessoa boa, eu não bebo, não fumo, eu sou uma pessoa que ando correto, não tenho um gato de luz, né? Não tenho um peixinho na minha conta d'água. Né? Não dá pra fazer gato na água, o gato não gosta de água. O cara tem vários gatos, gatilhos na sua casa, gato de net, de internet, TV a cabo, o cara dá tudo. Não, eu só faço isso. É que o sistema é mau. Irmão, a justificação não é você que vai dar a justificação, quem dá a justificação é o próprio Cristo. O que é uma fé que a fé não é justificadora? É essa. Aquela fé que foge da pessoa de Cristo. Os irmãos querem falar alguma coisa? Pode seguir? Então dá. Então vamos caminhar então para o que é então a fé justificadora. Vamos apresentá-la em 3 pontos bem simples. O primeiro dela se encontra em Gálatas 2:20, que foi o texto que foi lido, né? Que foi o texto base. Eu quero ler mais uma vez com vocês, irmãos. Gálatas 2:20, que diz o seguinte, né? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida agora que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ora, veja bem, primeiro ponto da fé justificadora é aquela que faz você entender que você precisa deixar o eu. Né? Outra recomendação de Paulo é, se despindo do velho homem. Então você precisa entender isso de cara, que o primeiro ponto que você tem que entender nessa fé justificadora é entender que o mérito não é seu. Que você tem que estar crucificado com Cristo, ou seja, você tem que morrer para os seus achismos, morrer para as suas paixões carnais e deixar Cristo operar por meio da sua palavra, pela ação do Espírito Santo, te convencendo do pecado, do juízo, da verdade de Deus. E assim vai seguir. E outra coisa, o segundo ponto dessa fé é confiar em Cristo. 1 João, capítulo 3, verso 23, diz o seguinte. Vamos falar de maneira pausada para os irmãos também poderem compreender. 1 João, capítulo 3, verso 23 diz assim: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Eu preciso confiar em Cristo, confiar na sua palavra que ela é verdade, para que minha fé não seja temporária, para que minha fé não seja uma fé voltada só no misticismo, para que minha fé não fuja dos princípios, dos preceitos dogmáticos. Porque se minha fé está baseada em Cristo, né, na sua palavra, minha fé é sólida. Pode vir vento, pode vir corrente, eu não vou ter ruína, eu não vou ter prejuízo algum, porque estou firmado em Cristo. Como assim, irmão? Tem muita gente que tem fé e sofre, perde emprego, como assim não ter prejuízo? Olha só, o meu foco está tão firmado em Cristo, que essas coisas, essa leve, momentânea tribulação não vai se comparar com aquilo que há de ser me revelado, ou aquilo pelo qual já tem me sido revelado na palavra, porque aquilo que Deus tem preparado é que Ele tem preparado moradas celestiais. Se não fosse assim, eu não teria vos dito, vou lhes preparar um lugar. E o terceiro e último ponto, eu não sei se tem alguma pergunta de algum irmão, e não sei também se os debatedores querem falar alguma coisa, mas está aqui, ó. O mérito está nele. Nele quem? Em Jesus. O primeiro texto que eu quero ler para os irmãos é João capítulo 1, verso 12, né? O Evangelho de João, que é o capítulo 1, que é o capítulo que compõe a cristologia. Você quer saber quem é Cristo? Lê o capítulo 1 de João, que você vai aprender muito sobre a pessoa de Cristo. Mas diz assim, capítulo 1, verso 12 de João. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Olha aí, mais um texto que também fica um pouco antagônico com aquela fé miraculosa que as pessoas têm uma expectativa errada. Eu quero receber, eu quero ser uma pessoa poderosa, eu quero ser uma pessoa onde Deus opera milagre. E nós temos um exemplo disso em Atos. Se eu não me engano, acho que em Atos, que é Silas lá que quer pedir, que pede, chega para Pedro, Pedro, aí, como é que é esse negócio aí de colocar a mão nos enfermos? Como é que é essa questão de milagre? Não, isso é dom de Deus. Ah, dom de Deus? Não, eu compro. Olha aí.
E você vai ver hoje, irmão, a mercantilização da fé hoje, nos dias de hoje, voltada a essa questão de milagre, vendendo lá uma rosa, vendendo um sal, vendendo um paninho que cura. Irmão, Jesus deixa, recebeste de graça, dá de graça. O dom é dado pela graça, o dom é dado pela pessoa do Espírito Santo. Eu não posso mercantilizar, eu não posso, eu não devo. Esse negócio, não, mas não tem mais nem menos. Recebeu os dons espirituais pelo Espírito Santo, pela fé em Cristo, e você quer barganhar, botar preço no milagre de Deus. Aí eu daqui a pouco vou ter que fazer uma pergunta, talvez quem sabe que Satanás possa fazer, talvez no teu ouvido. Vai botar preço na tua salvação? Vai me vender? Porque quando você foge do princípio de Deus, indiretamente você está barganhando com ele, você está colocando preço na sua salvação. Outro ponto é Colossenses 2,14, e eu já caminho aqui para encerrar essa participação. Eu espero que fique claro para você o que é uma fé justificadora, que é Colossenses. Vamos lá, esse texto aqui não é tão fácil de entendimento, mas vamos tentar aqui ajudar os irmãos. Colossenses, capítulo 2, verso 14. Que é aí que eu falo para você que a justificação nosso mérito está em Cristo. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ao qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Olha, eu volto a dizer mais uma vez o que é justificação. Você tinha uma sentença condenatória, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, é de graça, hein? De Deus, é a salvação, é a vida eterna. E isso não vem de vós, é dado por Deus. Até a fé para ser salva é dada por Deus. Então a gente não pode desprezar, é em Cristo. Ó. Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Cristo é a base dos milagres, porque ele ordenou para os seus discípulos, ó, se você, aquele que crê em mim, fará as mesmas obras e ainda fará maiores. Cristo é a base para que a gente não oscile. Pedro, eu estou te chamando, Pedro. Mas se você se perder olhando para qualquer vento aí, se deixando se guiar, por qualquer coisa você vai se perder. E ele deixa bem claro, examinar as Escrituras, porque de mim elas testificam. Então, irmão, Cristo é a base. A gente botou dividido em tópicos para facilitar, mas se você puder guardar na sua mente isso, no dia de hoje, Cristo é a base da nossa fé. Amém? Amém. Glória a Deus. O Luan vai falar já já. Eu lembro os irmãos que essa construção de fé está toda baseada na cruz do Calvário. Lá, o último grito de Jesus foi: está consumado. Agora Paulo diz que nele, em Jesus, está a plenitude. Em Jesus, o nome de Jesus é o nome sobre todos os nomes. Então nós temos que nos amparar. A natureza dessa fé, ela está amparada nos méritos da cruz do Calvário. A gente vê pessoas que professam as obras de Cristo, testemunham verbalmente as obras de Cristo, fala do julgamento de Cristo, mas ainda não entraram na profundidade da natureza da fé. Elas não conhecem a fé justificadora. Não conhecem. Elas ainda estão se galgando, se firmando no que o nosso presbítero colocou, nos seus méritos pessoais. Por ser boa, até ajudar o evangelho. Manifestam também até a fé para ajudar. Não vou orar, mas ainda não entraram na dimensão da fé justificadora. Além de crer que ele existe, temos que nos aproximar do Senhor. E a Bíblia ainda diz que o Espírito Santo é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Justiça do homem e o juízo final. Nosso então querido obreiro Luan, por favor. Meus irmãos, nosso ministro Irandi perfeitamente fez a exposição desse tópico. Queria só acrescentar só algumas coisas. Ele citou Marcos 16:16. Quem crer e for batizado, perceba, não é batizar antes para crer. Eu tenho que crer
e depois eu sou batizado. E eu não sei se o presidente e os senhores concordam com o meu pensamento, que o batismo é o resultado daquilo que eu ouvi e comecei a crer. Até porque o batismo ele é uma confissão pública. Então é a resposta, é o resultado daquilo que eu estava estava aprendendo e ouvindo, que é a mensagem do Evangelho que produziu em mim esse crer. Então eu tenho que crer. O ladrão da cruz não foi batizado. Se desse tempo, Jesus faria, mas não deu. Mas ele creu. Ele foi salvo porque ele creu em Cristo. Ó, fica tranquilo. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Mas não foi, ele creu. O eunuco, alguém precisava explicar para ele o texto de Isaías. Filipe foi lá, explicou. Ele creu porque alguém levou para ele o entendimento, a interpretação. Então, o segredo é o quê? É crer. Mas Luan, a minha fé está assim, está assada. A fé é um dom. E você pode pedir a Deus. Ah, Luan, mas está assim, está assada. A fé é um fruto. Paulo falou sobre isso em Gálatas. É o fruto do Espírito, e você tem o Espírito Santo, e se você pedir para ele vai gerar em você, ele vai gerar em você essa fé. Se você acha que a sua fé está pequenininha, peça para que Deus possa aumentar a sua fé, peça para que o Espírito Santo possa ativar ainda mais a sua fé, para você ser uma mulher de fé, para você ser um homem de fé, para você crer cada dia mais que Deus pode fazer. E o principal e importante, a salvação em Cristo Jesus. Amém, graças a Deus. Aqui a gente vai encerrando essa live. Eu, como gosto muito de ilustração, as ilustrações fortalecem, né, mais ainda aquilo que nós ouvimos. Conta uma história que um homem, ele passava para lá e para cá com um carrinho de mão. E ele tinha uma certa habilidade de conduzir aquele carrinho de mão, carrinho de obra, pedreiro que usa muito isso. E um certo jovem olhou para esse senhor e vendo ele, né, com a habilidade de conduzir o carrinho, aquele jovem lançou um desafio para aquele senhor. E o desafio era que se colocasse uma corda numa ponta a outra do rio, se aquele senhor conseguiria passar com aquele carrinho, né, fazendo malabarismo. E aquele senhor disse que sim, ele conseguiria, ele aceitou o desafio. E o jovem, julgando pela habilidade que ele tinha, provocou ele: eu tenho fé que o senhor consegue, muita fé que o senhor consegue. Então aquele senhor pegou o carrinho, passou com o carrinho em cima da corda e chegou do outro lado do rio. Voltou com o carrinho por cima da corda até o início, aonde ele deu a partida. E o jovem: viu, eu disse que você tinha fé. Eu sabia, né? Eu sabia que o senhor ia passar, eu tive fé. A minha fé dizia que o senhor ia conseguir. Então aquele senhor disse: eu aceitei o seu desafio. Agora eu quero ver se você aceita o meu desafio. Sobe aqui no carrinho, que agora vai passar eu, o carrinho, e você dentro do carrinho até o do outro lado. E a narrativa diz que aquele jovem tremeu, não aceitou o desafio. Fica aí um ensinamento para todos nós. A gente diz que tem muita fé nos outros, fé na fé dos outros. Como já ouvimos, alguns no aperto: o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe. Mas uma hora você será chamado pela força das circunstâncias a entrar no carrinho. Terás fé? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe a todos nós. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Obrigado por todos esses que ficaram, participaram conosco dessa live. Obrigado a todos os que colaboraram aqui com as perguntas. Nós vamos olhar com as falas, com as participações, né? O nosso desejo é que esse momento se encerre, essa pandemia se encerre e o Espírito de Deus
possa novamente conduzir o seu arraial, a sua igreja, né, aonde ela estiver, no endereço que tiver. Eu mais uma vez aviso a todos que está tudo bem, voltaremos domingo pela manhã e no domingo à noite. Obrigado, Luan, obrigado, Irandi, obrigado a todos. Vamos então fazer a oração final e darmos encerramento, lembrando os irmãos, a natureza da fé salvadora. Oremos. Senhor, muito obrigado. Te glorificamos mais uma vez, te agradecemos. Mais uma vez entregamos a nossa nação, as autoridades que estão regendo essa nação em tuas mãos. Ó Deus, desde essas autoridades até aquele que mora na sarjeta, debaixo de uma ponte, pedimos a tua bondade, o teu socorro, o livramento a todos esses. Faz, Senhor, esse período se encerrar, cessar. Jesus traz a resposta para as nações que ainda estão perdidas, ó Deus, dentro dessa pandemia. Tem misericórdia de cada um. Senhor, tem misericórdia das vidas que estão agora precisando de um leito, precisando ser internado. Tem misericórdia daquelas que estão no processo. Tenha misericórdia das famílias que estão lutadas. Senhor, nós entregamos a todos em tuas mãos. Que o amor de Deus Pai, a graça do seu Filho Jesus, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, reunidos aqui e na face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E o segredo da nossa vitória está na força da nossa união. Até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Tudo posso naquele que me fortalece. E o sangue de Jesus nos garante a vitória. Um beijo no teu coração, tenha uma boa noite na paz de Deus.